Seja bem-vindo às nossas conversas dominicais. Hoje é dia de Natal e gostava de meditar convosco sobre este mistério admirável que marca o centro da história, o início e o fim da história. Anunciado este dia de Natal pelas profecias do Antigo Testamento, que convergiam para aquele dia maravilhoso em que Deus cumpriria todas as suas promessas feitas aos patriarcas e aos profetas. É sobretudo o profeta Isaías que anuncia os tempos messiânicos que se aproximariam para o fim dos tempos. O profeta Miqueias, os principais que séculos antes anteviam aquele dia em que o ungido do Senhor havia de vir ao mundo. Esse mistério tinha sido profetizado nos livros sapienciais através da figura da sabedoria, e é sobretudo nos livros dos provérbios que nós encontramos aquela afirmação que me encantava na minha infância, que diz, o livro dos provérbios, e a minha alegria era conviver com os filhos dos homens na superfície do globo terrestre. Portanto, é uma profecia admirável, um texto admirável do livro dos provérbios, que se refere à sabedoria e que é uma prefiguração daquilo que depois o Novo Testamento afirmará ou proclamará sobre aquilo que é o mistério da pré-existência do Verbo de Deus, que nós encontramos isso também no livro de São João, no Evangelho de São João, quando no prólogo ele diz: no princípio era o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus, por ele foram feitas todas as coisas. E depois também São Paulo, num dos seus hinos da carta aos Colossenses, quando ele fala que é o primogênito de toda a criatura, pelo qual todas as coisas foram feitas. Portanto, o dia de Natal nós celebramos o mistério da encarnação do Verbo de Deus, do Filho de Deus. Como diz São João, e o Verbo fez-se carne e habitou entre nós. A data de 25 de dezembro, portanto, não é propriamente uma data de aniversário, embora seja interessante, de uma forma pedagógica para as crianças, ser neste dia ou na noite de Natal que as crianças colocam o menino Jesus no presépio, num rito familiar, ou até nas paróquias também. Eu conheço uma paróquia, entre tantas naturalmente, em que é na noite de Natal que é colocado lá o menino com o rito próprio, para ilustrar o mistério da encarnação. O mistério da encarnação, que é o Filho de Deus feito homem, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, que assumiu a nossa natureza, que ele fez tudo o que nós somos para nós sermos o que ele é. E Santo Irineu fala na habituação progressiva do Espírito Santo, que nas Escrituras, no Antigo Testamento, se vai progressivamente habituando a conviver com os homens, e que no Verbo de Deus encarnado gostou tanto de permanecer com o homem, em Jesus Cristo, que ficou no mistério da Igreja, que é animada pela força do Espírito Santo, que torna Jesus Cristo presente, que nos revela o Pai. De facto, este mistério da encarnação é a novidade do cristianismo. O cristianismo é a tradição da encarnação. O Verbo faz-se carne, Deus faz-se homem, para que o homem seja Deus. É o admirável comércio de que falam os padres. O Verbo fez-se homem para que o homem se torne Deus. Fez-se como nós, para nós sermos como Deus. Portanto, este movimento de descendência e de subida do mistério da encarnação. É claro que o mistério da encarnação não termina em Belém, no nascimento de Jesus, não termina incoativamente já no seio da Virgem Maria, porque a encarnação do Verbo começa aí, no dia da Anunciação, quando Nossa Senhora responde ao anjo: eis aqui a serva do Senhor, faça-se a mim segundo a vossa palavra. O Espírito Santo fecunda o seio puríssimo da Virgem Maria, e aí começa o mistério da encarnação. Os teólogos contemporâneos, muitos deles, defendem que o mistério da encarnação é comparável, enfim, passe a comparação, portanto,
O mistério é mais profundo, qualquer comparação possível. Mas ele diz, alguns teólogos dizem, Karl Rahner, por exemplo, Henri de Lubac e tantos outros, e que desenvolvem a sua teologia a partir do mistério da encarnação, Balthasar, etc., Ratzinger, que o mistério da encarnação é comparável, feitas as diversas distâncias, a como uma gota de água que cai no mar, não é? Que toca o mundo, como uma gota de água que toca o oceano. E este toque do Verbo de Deus à humanidade altera qualitativamente a própria humanidade pela presença do Verbo de Deus que capacita para ser como que o berço onde o mistério da encarnação se dá. E por isso toda a humanidade já está envolvida. Alguns teólogos utilizam até uma linguagem surpreendente, quer dizer, o verbo verbifica a história, isto é, o verbo significa a palavra, significa a inteligência, e por isso a natureza, a história é marcada qualitativamente por esta palavra divina que verbifica a história e se torna caminho do encontro com Deus. Não é? A história, o sobrenatural envolve o natural. Não é? Nós encontramos em Fátima uma expressão da irmã Lúcia que dizia a atmosfera do sobrenatural que os envolvia. Ora, no mistério da encarnação, o Verbo de Deus toca a humanidade e, portanto, esta atmosfera do sobrenatural envolve a própria natureza e o próprio mundo. De tal modo que nós podíamos dizer que mesmo a história profana é já uma história marcada, a partir do mistério da encarnação, marcada pelo sobrenatural que a envolve e lhe imprime uma outra dimensão. Na própria filosofia, em Aristóteles, por exemplo, nós temos uma dinâmica dos entes que peregrinam, deixando-se levar pela atração que a perfeição do divino, representado no mundo imóvel, sobre eles exerce. Portanto, há uma dinâmica de atração. Esta dinâmica de atração, enfim, de certa maneira intuída pela filosofia, neste caso de Aristóteles, ou pela ideia de bem, no caso de Platão, que estrutura todo o universo, ou por uma unidade transcendental, que é justamente a explicação de porque há na humanidade o sentido de uma convergência do universo, de uma convergência para a unidade. Tudo isso são intuições dos filósofos da razão, dir-se-ia pura, isto é, independente da revelação, daquilo que narrativamente nas Escrituras já está proclamado, isto é, com o Verbo de Deus torna-se presente na humanidade, com a encarnação do Verbo de Deus torna-se presente na humanidade o sobrenatural e a sua atmosfera que marca sobrenaturalmente, espiritualmente todo o universo, que converge já não apenas num movimento espontâneo, mas de atração, sendo que esta atração é representada, por exemplo, nos Reis Magos, que se deixam levar e conduzir por uma estrela, que os caminha, que os orienta para Belém, depois que os reenvia para as suas terras para serem mensageiros desta novidade que representa o nascimento de Cristo. E a própria natureza, o próprio universo, se torna caminho ascensional para o mistério de Deus. O mistério da encarnação é realmente o grande mistério da nossa própria existência, da nossa própria vida, da nossa história. E a própria Igreja é a tradição da encarnação. Deus faz-se verdadeiramente aquilo que nós somos, tudo, exceto no pecado, sendo que, porque o Verbo de Deus encarna e assume tudo o que é nosso, menos no pecado, quer dizer que verdadeiramente o pecado desumaniza. Portanto, o pecado seria usando a linguagem das Escrituras, do relato da criação,
é uma desorientação do homem que, em vez de se orientar para Deus, se fecha em si próprio, querendo ser como Deus, não é? Se o Senhor absoluto da vida, do bem e do mal. Esta pretensão de querer ser como Deus é depois sistematizada, conceptualizada por Santo Agostinho, e é a teologia posterior, na noção de pecado original. O pecado original é aquele que origina todos os pecados, está na origem de todos os pecados, ou seja, é a pretensão de querer ser como Deus. No verbo encarnado é justamente o movimento contrário, como diz a carta aos Filipenses. Ele que era Deus não reivindicou para si a forma de Deus, mas esvaziou-se de si próprio e fez-se, despojou-se de si próprio até à morte e morte na cruz. Portanto, o verbo de Deus segue o caminho inverso do homem. O homem queria subir e caiu. O verbo de Deus desce e depois sobe, levando consigo toda a humanidade glorificada nos mistérios gloriosos da ascensão, da ressurreição e da ascensão. Aliás, um teólogo como, por exemplo, Baltazar, desenvolve a sua teologia da encarnação já focalizada no drama da cruz, porque o verbo de Deus encarnou para dar a sua vida na cruz. Naquela frase do Evangelho de São João, ninguém me tira a vida, sou eu que a dou. Não é? E ao dar a sua vida, que é no fundo é o Espírito Santo, para que nós participemos nesta vitória que ele fez sobre a morte, que ele realizou sobre a morte, porque verdadeiramente só quem vence a morte é que é o Senhor. Eu gostava de citar nesta conversa consigo, dominical, a propósito do mistério do Natal, uma referência a um sermão de São Leão Magno que é lido na igreja neste dia, no ofício das leituras, e tem algumas frases que dizem todo o sentido do que é que significa o Natal cristão. Começa neste discurso dizendo: hoje, caríssimos irmãos, nasceu o nosso Salvador. Alegremo-nos. Não pode haver tristeza no dia em que nasce a vida, uma vida que destrói o temor da morte e nos infunde a alegria da eternidade prometida. Esta vida que destrói o temor da morte, porque realmente o medo da morte é que paralisa todos os movimentos da humanidade. O medo da morte. Por isso, como diz um filósofo italiano, que eu já referi em algumas conversas dominicais, o filósofo italiano diz: é o medo da morte que move a humanidade na filosofia, na ciência, na tecnologia, nas artes, na tentativa de vencer o medo da morte que não consegue. Porque o medo da morte foi vencido quando nasce a vida, que é vitoriosa sobre a morte. Este é um mistério que a Igreja anuncia por excelência, e que só ela pode fazê-lo, que é anunciar que ela vive da vida que lhe é dada por aquele que, morrendo, venceu a morte. Isso torna, portanto, a vida, o vivente por excelência. Por isso é que diz São Leão: não pode haver tristeza no dia em que nasce a vida, uma vida que destrói o temor da morte. Pois ele diz mais adiante: alegre-se o santo porque se aproxima a vitória, isto é, a contemplação de Deus face a face. Alegre-se o pecador porque lhe é oferecido o perdão. Anime-se o gentio porque é chamado para a vida. Isto é, todos somos chamados, todos, o santo para a perfeição, o pecador para o perdão, o gentio para a vida, porque o mistério da Igreja é, no fundo, manifestar Jesus ao mundo como o único Redentor e Salvador. Depois conclui, enfim, o texto é muito, muito rico, muito belo, conclui dizendo assim, convidando: reconhece ao cristão a tua dignidade. Uma vez constituído participante da natureza divina, não penses em voltar às antigas misérias com o comportamento indigno da tua geração. A dignidade do homem, do cristão, é ser participante da natureza divina. Isto é profundo. Ele quer que nós sejamos participantes da sua natureza, e esta é a nossa condição filial. O Verbo de Deus encarnou para nos tornar filhos. Por isso é que diz São Paulo: recebemos no batismo, aqui São Leão conclui este excerto
da sua meditação, pelo sacramento do batismo foste transformado em templo do Espírito Santo. Não queiras expulsar com as tuas más ações tão digno hóspede, nem voltar a submeter-te à escravidão do demónio. O preço do teu resgate é o sangue de Cristo. Pronto, pelo batismo, nós recebemos o Espírito Santo, o Espírito da filiação, diz São Paulo, pelo qual nós podemos aclamar com a mesma palavra que Jesus dizia no Jardim das Oliveiras, Abba. Recebemos por isso o Espírito de filiação, que nos permite ter a ousadia de dizer a Deus, Abba, Pai. E São Paulo diz isso em duas das suas cartas, na carta aos Gálatas e na carta aos Romanos. Isso é o mistério do Natal, o mistério da encarnação. E por isso é que fazemos festa. Por isso é que existe toda esta beleza do Natal, nos cânticos, nos presépios, nas iluminações, na luz. Porque no meio das trevas brilhou a luz. E por isso nasce a esperança da humanidade. E esse é o mistério do Natal. Peçamos ao Senhor que nos dê esta graça e este voto de Natal vivido cristamente, que é formule para si, para a sua família, para todos aqueles com quem se relaciona neste dia, no qual nós recordamos as palavras do anjo: glória a Deus nas alturas e paz aos homens que Deus ama. Este é o mistério do Natal, a manifestação de que somos amados de Deus, e esse é o título do cristão por excelência. Muito obrigado pela sua presença, pela sua atenção. Desejo um Santo Natal. Até à próxima conversa dominical, se Deus quiser.